Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das histórias de origem mais poderosas do folclore brasileiro. E olha, não são apenas contos, não. Estamos falando da base de uma visão de mundo, das explicações fundamentais para a criação de tudo, do universo, das pessoas, da noite e até mesmo das estrelas. Então, bora começar essa jornada. Então, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira viagem pela criação do mundo. A gente começa entendendo a criação da humanidade, depois passa pela chegada da noite e do fogo e termina a nossa viagem lá no alto, no céu, entre as constelações. Para começar, é fundamental a gente alinhar uma coisa: o que essas histórias realmente representam. Porque veja bem, o que a gente chama de folclore é, na verdade, um sistema super sofisticado para dar sentido ao mundo. É basicamente a literatura oral de uma cultura, passada de geração em geração. É isso, essas narrativas não estão aí só para o entretenimento, de forma alguma. Elas funcionam como a ciência, a história e a filosofia de um povo. Cada conto tem ali uma explicação para um fenômeno natural ou uma lição sobre a condição humana, sabe? Tudo isso forma um imenso, um verdadeiro repositório de sabedoria. Então, a nossa primeira história de origem vai direto na questão mais fundamental que existe: de onde viemos? E para o povo Tária, a resposta, olha, não está na Terra, mas sim lá no céu. E é uma resposta tão dramática e visceral quanto o próprio universo. O que é realmente fascinante aqui é como a humanidade nasce de uma ferida cósmica. Pensa só, não do barro ou do pó, mas do sangue do próprio céu, que se solidificou com a força do trovão. É uma imagem incrivelmente poderosa que nos conecta diretamente às forças primordiais da natureza. Certo, então depois da criação das pessoas, vem outra questão fundamental. Num tempo em que só existia o dia, como é que surgiu a noite? A resposta, surpreendentemente, está contida num único e bem misterioso objeto. A noite estava ali guardada, adormecida dentro de um coco de Tucumã, todo selado com breu. A guardiã desse segredo, a cobra grande, entregou o coco a 3 servos com esse aviso bem severo, o que já cria uma atenção imediata. É a curiosidade humana batendo de frente com uma ordem divina. E como acontece em tantas grandes histórias, a proibição só serviu para atiçar a curiosidade. A desobediência era praticamente inevitável e, com um único ato, o destino do mundo mudou para sempre. E aqui a gente vê de forma brilhante como um único ato pode ter múltiplas consequências que literalmente moldam o mundo. Abrir o coco não libertou só a escuridão, libertou todo o ecossistema da noite, sabe? Desde os sons característicos até os seus animais. E de quebra ainda trouxe uma punição, explicando a origem de outros seres. Se a noite trouxe um novo ritmo para o mundo, o fogo trouxe poder. Mas o interessante aqui é que, nesta história, o fogo não foi descoberto ou inventado. Ele foi roubado, num ato de heroísmo do seu guardião bem egoísta, o urubu-rei. O ponto crucial aqui é a transformação de uma existência passiva para uma criação ativa. Dá para ver o salto monumental que o controle do fogo representou. A humanidade deixou de depender do sol para cozinhar de um jeito bem rudimentar e passou a dominar a técnica do moquém, que é uma espécie de grelha para assar a carne. E isso, claro, simboliza um passo gigante em direção à civilização. Agora, a gente eleva o olhar da terra para o céu, para explorar uma das histórias de origem mais estranhas e, por que não, macabras de todas: a da Lua. E se preparem, porque essa narrativa é uma viagem realmente selvagem. A sequência de eventos é puramente surreal. Imagine só, uma cabeça de espada que se recusa a morrer, aterroriza os vivos, aprende a nadar usando as próprias orelhas como se fossem barbatanas e no final é levada aos céus para se tornar a lua, com os olhos se transformando nas estrelas. É uma demonstração da imaginação sem limites usada para dar sentido aos mistérios do universo. Então, depois de explicar a criação das pessoas, da noite, do fogo e da lua, a nossa jornada chega à sua conclusão, olhando para as luzes mais distantes do céu, as próprias constelações. E aqui está a grande ideia final, a de um cosmos onde tudo tem uma história. Mesmo os pontos de luz no céu não são aleatórios, eles são nomeados por espíritos, ganham identidades e narrativas que os conectam diretamente à vida na Terra. O universo, segundo essas histórias, está inteiramente preenchido de significado.
E isso nos leva a uma reflexão final. Essas histórias, que para nós podem parecer fantásticas, eram as explicações mais lógicas para os seus criadores. E isso nos faz questionar. E as nossas próprias explicações, as científicas, as culturais, as nossas próprias histórias de origem, como serão vistas daqui a séculos? Quais são os nossos mitos modernos? Fica a pergunta. Obrigado por acompanharem esta jornada.